Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Beleza do Gita, capítulo 11, versos 38 e 43. Ok, nós, dando continuidade à aula de ontem, nós vimos, né, a Arjuna, depois de ter passado por diversas reações, né, tudo isso foi iniciado quando Arjuna insistiu que Ishvara revelasse a sua Vishvarupa, né, a sua forma cósmica, né, a totalidade do seu ser manifesto. Insistiu e o Senhor disse, ok, já que você insiste, aqui vai, né? Então, como nós sabemos, a primeira reação foi uma reação de maravilhamento, segunda de medo, quando ele viu, né, aquele aspecto destruidor também do Senhor, o Senhor que se manifesta não somente como o universo manifesto, não somente como o criador e o sustentador, mas aquele princípio que destrói todas as formas, tá? Então ele ficou meio assustado, e isso deu origem, né, ao capítulo 11, no qual Arjuna foi apresentando, né, o seu terror, a sua decepção, né, o seu choque de ver aquele aspecto tão cruel, né, que nada mais é do que o aspecto daquilo que é o tempo, né? O tempo, né, Kalam, que é o princípio que consome tudo aquilo que é criado. Este tempo ele consome o inteiro universo, o inteiro cosmos, e Ishvara também é isso, né? E ele teve dificuldade de ver isso de modo positivo. Na realidade, ele estava negando uma lei mais fundamental do universo, que é tudo que é criado é sustentado e destruído. O tempo destrói tudo, né? A mortalidade do corpo físico dos jivas humanos. Então, isso é algo que a maioria das pessoas não quer confrontar. Quase todos jogam a mortalidade do corpo físico debaixo do tapete, assim por dizer, né? Na esperança de que possa ocorrer, né, aos vizinhos, às pessoas ao meu redor, mas não a mim, pelo menos até que a ciência moderna possa encontrar a pílula da imortalidade, que é uma fantasia realmente infantil e absurda. Ah, o Senhor é o Karma Paladata, ele não é nem cruel, nem generoso, nem compassivo, ele entrega de volta para a gente tudo aquilo que nós semeamos, cultivamos. Mas a Juna ficou meio, né, quando ele desenvolveu o terceiro aspecto, no início o Swami falou assim, quando você entra em contato com Ishvara, no início, você desenvolve uma essa sensação, né, de maravilhamento, de assim, uau, incrível, esse Criador, porque esta criação é tão incrível que o Criador só pode ser a fonte de maravilha, né? Ela só pode ser algo ainda mais maravilhoso, né? Porque é o arquiteto do universo, né? Então, aquele primeiro sentimento, depois ele dá margem ao sentimento de medo e terror quando o indivíduo, ele descobrindo que Deus também devora tudo, né? Consome tudo. Ele fica, né, meio chocado, porque ele ouviu nas Escrituras que Deus era
pura compaixão e amor, né? Quando ele viu Krishna devorando todos os seres, inclusive as pessoas do bem, as pessoas do Dharma, sendo também devoradas por Krishna, que representa, né, Ishvara, né, manifesto como Saguna Ishvara, né? Quando ele viu aquilo, ele ficou meio confuso, né? Confundido, confuso, né? Mas ele superou tudo isso no capítulo 11, como nós vimos, e ele superou de tal modo que no final ele ficou, né, com aquele sentimento muito profundo de amor, devoção, né, apreciação ao Senhor, né, em sua integridade, em sua totalidade, né, o princípio que constrói, projeta, sustenta e destrói. Então requer uma grande maturidade que nós vimos, né, que é o objetivo do Vedanta, o desenvolvimento desta maturidade. E no final, no finalzinho deste arquivo, ele está enchendo a bola de Ishvara, dizendo: eu não entendo como as pessoas ainda não conseguiram apreciar você, por que que eles, né, eles reclamam de você, por que que eles viram as costas para você, por que que eles não fazem o namaskara para você, etc. Né? Então, e nós já vimos tudo isso, é porque elas, a grande maioria nos dias de hoje rejeita o conceito de Deus, do Criador. Aqueles que não rejeitaram completamente, eles têm uma visão de Deus infantil, né? Não é que Deus, uma visão de um Deus infantil, não, uma visão do ponto de vista de uma pessoa infantil. Então, essa pessoa infantil, ela aceita certas coisas, mas ela rejeita outras coisas, né? Ela aceita o nascimento, mas ela não aceita a morte, né? Então, esta atitude de Arjuna, né, foi sendo dissipada na medida que ele foi desenvolvendo a maturidade neste capítulo 11, mas no final ele ainda estava um pouco assim, mas eu não entendo essas pessoas, por que que elas não conseguem? Elas não conseguem porque elas não amadureceram ainda, você tem o privilégio de estar aí, né, de frente a frente com o guru dos gurus, que é o Krishna Guru, ele está explicando para você, aí você rapidamente, né, desenvolve mais maturidade. Ele apresentou a visão, uma visão artificial, porque você não estava preparado para realmente, naturalmente, desenvolver esta visão de Ishvara como a totalidade de todos os pares opostos, né? Então, você está tendo um privilégio e no final ele está se sentindo culpado por não ter compreendido isso antes, culpado por não ter expresso reverência, amor, gratidão e devoção a Arjuna antes, e essa história é o que está sendo, né, relatado no finalzinho deste capítulo 11, né? As pessoas aceitam algumas coisas e outros não, e nós sabemos que nós não temos controle sobre a entrega, né, desses parábadas, né? Nós vimos aqui o Swami lembrando que, segundo as nossas escrituras, né, até mesmo os avataras, eles são sujeitos aos pares opostos. Todos os avataras nascem e experimentam também prazeres e dores, alegrias e tristezas. Tá? É parte da experiência humana experimentar punya papa, né? Estados, né, de felicidade, satisfação e alegria, estados de dor, né? Sendo a dor mais relevante e a mais doída também, é a mais importante de ser purificada, resolvida, né? Então, se você não tem condição de evitar os punya-papas, se a vida é um processo inevitável de prazeres e dores, a única coisa à nossa disposição é o quê? É desenvolver a força e o equilíbrio mental, emocional, psicológico para aceitar não somente os prazeres, mas as dores com gratidão no coração, com elegância, com sabedoria, né? Com firmeza, como se fosse realmente praçada. Esta é a única imunidade espiritual à nossa disposição. A única imunidade espiritual é desenvolvimento desta força,
mental, emocional, psicológica que nos permite aceitar as dificuldades, né, com gratidão e reverência. É a única imunidade. Você pode melhorar a sua imunidade física, sim, né? Você pode melhorar a sua imunidade psicológica através de determinadas terapias, sim, você pode, né? Mas fundamentalmente a imunidade espiritual somente é possível através desta sabedoria espiritual, tá? Que nos permite compreender o relacionamento, ações e seus resultados, né? Essa lei fundamental do karma, causalidade, causa e efeito, ações e as repercussões e resultados. E se no meio de tudo isso nós experimentamos momentos, Poliana, de muita dificuldade, que a gente não rejeite Deus, que a gente não caia numa atitude de vitimização, né? Mas que a gente possa orar a Deus, pedindo a Deus que me dê força, né? Psicológica, espiritual, emocional, para aceitar aquilo que eu não posso mudar, né? Aceitar o meu parábola karma. A gente vem aqui com uma carga de parábola, a gente vai esgotando este parábola, mas a gente vai cultivando e desenvolvendo novos karmas que manifestam mais à frente, como parábolas, sem dizer que existem sanchitas que estão no nosso sistema que são mais relativos, né, dentro dessa equação kármica impossível de ser compreendida pelo intelecto humano. Existem sanchitas que se referem até mesmo a ações e circunstâncias de nascimentos anteriores, né? Então, se a gente quer pedir alguma coisa, pede ao Senhor me dê força para aceitar o meu parábola. Essa é a única oração realmente madura de um vedantino, né? Uma vez que nós atingimos essa maturidade, você para de criticar o Senhor e você faz essa famosa namaskara, reverência ao Senhor, por qualquer que seja a circunstância, né, obtida. No verso 38, Arjuna continua enchendo a bola de Krishna, né, que ali ele representa Saguna Ishwara. Ele diz: Você é o antigo Purusha. Purusha significa a Nirguna Atma, Nirguna Brahman significa o todo pervasivo. Fundamentalmente, você, aquilo que eu vejo, né, através desta visão cósmica, né, é a sua forma, né? A totalidade do cosmos, mas fundamentalmente o eterno Purusha, aquele todo pervasivo, aquela toda pervasiva consciência e existência, né? Você é a base, você é o adistana, você é o substrato desta ordem aparente, você é o fundamento supremo no qual a criação e a dissolução ocorrem, né? Deste universo. Você é o conhecedor, o conhecido, bem como a morada que está além desta dualidade, conhecedor, conhecido. O universo é permeado, pervadido por você, ó Senhor, aparecendo com essas formas inúmeras e infinitas, né? Então aqui a Juna já está mergulhando nas águas mais profundas do Vedanta e compreendendo que a real natureza, né, de Ishwara, de Saguna Ishwara, é Nirguna Brahman, né? E ele diz, mas você aparece como universo, né? Porque o poder de Maya é capaz de projetar essas formas infinitas em constante fluxo de aparição e desaparição, desaparecimento, construídas e desaparecidas. Jagata, esta ordem aparente chamada Mithya, é uma ordem na qual Maya projeta configurações infinitas de nomes e formas que
que aparece num fluxo constante de modificação e que tem sempre um nascimento e uma morte, tá? A Juna está crescendo na sua compreensão de Krishna. A Juna está se sentindo sempre mais, como se diz? Apaixonado, mas tem uma palavra melhor que eu não estou chegando aqui. Ele sente mais e mais amor e reverência pelo Senhor. Ele precisou de 11 capítulos para chegar a este nível de devoção, devoção profunda, genuína. Antigamente ele fazia o namaskara e ele tinha uma certa reverência, mas era mais superficial e às vezes até mesmo simbólica, né? Mecânico. Existe muita mecanicidade, né, nas nossas expressões, até mesmo as expressões religiosas, né? Mas um namaskara genuíno é aquele que vem lá do fundo do coração e que transpira realmente, né, uma devoção e uma gratidão, né, genuína. Caso contrário, nós estaremos simplesmente fazendo rituais físicos. Mas para uma pessoa iluminada, ó, é a primeira vez neste texto que eu lembro Swamiji se referir ao Yanni como uma pessoa iluminada. Nós, em geral, a gente não usa essa expressão, tá? Mas ela é uma isca, né? Ela atrai as pessoas que viveram em ambientes, né, que falam desta iluminação, iluminação, iluminação. Então, aqui ele diz: para uma pessoa iluminada, cada namaskara é uma expressão interna, genuína e significativa, uma expressão real da sua atitude interior, mental, emocional. O Senhor representa a lei do karma, o meu namaskara representa, eu nunca questionei a lei do karma. Uma das formas mais bacanas, profundas, da gente compreender o Criador é compreender o Criador através de suas leis que regem e sustentam a criação, né? Então, nós temos o Criador, Krishna, Arjuna queria ver a sua forma física cósmica, tudo bem, mas o Karma Yoga, ele cresce em profundidade e percepção, sensibilidade, e ele começa a ver um aspecto ainda mais profundo do Senhor, que não é realmente traduzido pelas formas infinitas, né? Mas pela inteligência que sustenta tudo isso, né? Então, a inteligência que sustenta tudo isso, geralmente a gente chama de leis e princípios do universo, do cosmos. Entre as leis existem leis físicas, químicas, anatômicas, não? Então, como as leis Tudo isso entra no campo da física em geral, né? Seja no campo da ótica ou da biologia. Existem essas leis, existem princípios, né? Esses princípios se referem mais a leis subjetivas, leis ilustradas bem como, né, princípios ou leis tais quais as leis éticas, morais, kármica, kármicas e psicológicas, né? Então, a lei do karma é a lei mais fundamental que é totalmente conectada com o princípio da causalidade. A causalidade é uma lei que opera no universo sempre, todo o tempo, tá? Então, tudo se transforma. No momento aparece como uma causa, né? Aí, de repente, essa causa, ela produz um efeito, aí aquele efeito, ele se transforma numa causa, aí você olha para trás e diz, aquela causa que causou esse efeito, na verdade, ela foi um efeito de uma outra causa, então, o fluxo, né, infinito, né, constante desta manifestação aparente, ele é sustentado na lei da causalidade, ok? Tudo está impactando o cosmos, o universo, produzindo efeitos
efeitos esses que interagem com o campo, produzindo novas causas, e isso é um fluxo infinito, né? Então, quando você compreende a lei do karma, né, e você percebe o quanto impossível é o intelecto, para o intelecto humano compreender a dimensão desta lei, desta equação, eu costumo chamar de equação kármica, né? Aí você simplesmente você se rende ao Senhor e você começa a ver o Senhor como a lei do karma, a lei da causalidade, porque somente um princípio, né, absolutamente, totalmente, genuinamente, né, genuinamente no sentido de um gênio, né, é capaz de computar todas as causas, corroborando para efeitos, efeitos esses que se transformam em novas causas, etc, etc. É uma inteligência incrível. Então você vê, entre as teorias que nós vimos no Mandukya, as teorias da criação, a mais relevante no âmbito do Vedanta, do Karma Yoga, do Gita Vedântico, né? É o quê? É a lei do karma, tá? A lei do karma é a causa do universo. Por quê? Porque o universo inteiro, no Pralaya, ele fica resolvido no corpo macrocosmo causal, que permanece como o universo em potencial, né? Semente, e é o nada mais é do que o acúmulo dos sanchitas de um inteiro, nem civilização, de um inteiro cosmos, todos os seres, tá? Então, aquela lei, eu esqueci em sânscrito como é que é dito aquela lei do karma, é a lei da criação, tá? É fácil de compreender, e é mais sofisticada, é mais convincente. Ela não é realmente impecável, como todas essas explicações referentes à origem da criação do universo. Elas têm falhas e defeitos que no Mandukya nos permitiram compreender que, na verdade, não existe realmente uma criação, mas uma criação aparente, uma projeção aparente, né? Fundamentalmente essa conclusão do Mandukya Karika, né? Mas aqui nós estamos abordando o senhor, Saguna Senhor, que ele é simbolizado como a lei do karma. E a aceitação dos Paravadas precisa ser inquestionável, né? Para que nós tenhamos realmente obtido esta maturidade que é indispensável no processo de preparação para o autoconhecimento, ok? Eu vou fazer abrir uns parênteses, fazer algumas abordagens, porque caso contrário, se vocês tenham alguma dúvida, questão a respeito disso. Portanto, Arjuna expressa a sua devoção, dizendo que você é o no verso ele diz, você é o antigo, é o Purusha, né? No verso anterior ele dizia Adi, Adi, Ishvara, Adi, Adi Devata, só Adi é o original, o primeiro, o antigo, né? Então qual é o Deus original? O Deus original é Nirguna Deus, como nós sabemos, né? Nirguna Atma, consciência, existência de natureza una, ou uma sem um segundo princípio, né? Então aqui neste verso, ele começa a falar mais sobre isso, né? Você é o Deus original, você é o Adi Deva. Você é o Adi Ishwara, Adi Brahma. Você, além de todas as deidades, divindades, como Vishnu e tantos outros, você é realmente. Tudo isso é simbólico, são nomes que representam aspectos, né, de Nirguna, Deus manifesto como Saguna, Deus, essas divindades, mas o Nirguna, Deus, é realmente a real natureza de todos esses símbolos de Ishvara, como eu costumo colocar, para a gente não ficar perdido em tantos nomes, né, de deidades que não são muito importantes para nós, que não temos, não vivemos dentro do contexto desta cultura hindu védica, né? Você é omnipresente, omnisciente, você é a consciência, a existência, você é a inteligência suprema, você é o indweller,
que mantém vivo o corpo humano dos jivas. Então, aqui o Purusha, ele é visto como aquilo que permeia o corpo humano, mantendo o corpo humano vivo, porque Purusha fundamentalmente significa o todo-pervasivo, como o Marcelo gosta. Essa é uma palavra boa para você, hein, Marcelo? Você vai começar a dizer, eu sou Purusha, né? E, então, este que é todo-pervasivo, que é omnipresente, né? Ele é dito ser onipresente também no corpo físico dos jivas. Então, aqui ele aparece como Saha, Purushaha, né? Significa o indwella, o residente interior, né? Então, é como se o nosso corpo existe e é mantido vivo devido, né, à bênção da consciência, existência de Brahman, o Brahman ilimitado, né? Então, é dito que Brahman é o residente interior do corpo, mas isso é uma compreensão mais grosseira, mas a gente sabe que o corpo físico, os órgãos dos sentidos, a mente, everything, tudo mais precisa ser, né, o tempo todo, né, apoiados, sustentados pela consciência, porque senão está lá o corpo estendido no chão, né? Então, parece nos dar a sensação de que a consciência, que é toda pervasiva, está ali sustentando o corpo e animando o corpo de todos os jivas, né? Mas como essa consciência, esse Brahman, esse Purusha é todo pervasivo, o corpo, quando ele começa a se desintegrar, né? Isso não significa dizer que esse Purusha não esteja pervadindo e permeando o corpo em putrefação. O corpo está morrendo, né, enterrar ou queimar rapidamente. hum, Ele está se decompondo, né? Não morrendo, decompondo. Mas a Ishvara não, Brahman, Nirguna Atma, ainda ali pervadindo o corpo, né? Fazendo esse processo de decomposição rapidamente, né? Então, o que estava dentro daquele corpo que já não está mais, né? Vocês que estudam Vedanta já há mais tempo já sabem disso. É a mente, é o corpo sutil. A consciência, ela precisa de um veículo para vivificar, sustentar e animar o corpo físico. E este veículo é o corpo sutil, ou em outras palavras, a mente. Ok? Você é este Deus original, você é o fundamento da criação e da destruição, da dissolução. Tudo se resolve em você. Laya Stanam, Pralaya Stanam, né? Tudo nasce de você, tudo se resolve em você. Por que dizemos que o Senhor é o fundamento da resolução final? As escrituras descrevem o Pralaya de um modo gradual. As escrituras do Vedanta, ela apresenta a teoria da manifestação gradual e da resolução gradual, tá? Para os indivíduos com mais dificuldade de compreender que tudo não passa de uma projeção aparente, que aparece e desaparece, né? Nós temos que entrar no âmbito dessas teorias de criação gradual, através de uma linha temporal, etc., etc., hum, que mais tarde precisa ser retirada, né? A Adyaropa apresenta o ensinamento, a Pavada retira o ensinamento. Então, as escrituras descrevem Pralaya, tal qual a originação ou criação, de forma gradual. Gradualmente nós sabemos, né? Primeiro aparece, né, um Prakriti de Maya, um princípio que brilha ou reflete, né, a natureza Chit de Brahman, produzindo três energias. A primeira energia é a energia do conhecimento de tudo, passado, presente e futuro. Nós chamamos de Shwara.
E outras duas energias estão lá, o Rajoguna, Tamoguna, e a partir daí os, os elementos sutis se desenvolvem e depois vão se dividindo, se recompondo, criando depois a tabela dos elementos químicos e todo o universo, né, que são configurações químicas. Então, esse processo gradual, ele é apresentado pelas escrituras e, do mesmo modo, a dissolução também é apresentada de modo gradual para as escrituras, e aqui é simplesmente, né, para dizer que no processo de dissolução, a terra se resolve na água se resolve no fogo, o fogo se resolve no ar, e o ar se resolve no espaço, e o espaço se resolve em Ishwara, né? Ishwara se resolve em Brahman, ok? Então, nada mais é do que esta teoria da criação gradual, que ela também é apresentada como a teoria da resolução gradual. Como tudo, né, se origina, né, projetado a partir de Brahman, tudo se resolve de volta de Brahman. Mas o que é mais importante, absolutamente necessário compreender, é que esse Brahman, ele é a causa sem causa. Ele é aquilo que, através do poder de Maya, origina Ishvara, Jiva, Jagata, né? Mas Brahman, ele não é um efeito de uma causa anterior. Não existe uma causa para Brahman. Brahman é um sem o segundo, é fora do âmbito da lei da causalidade, causa e efeito, onde só existe um, não existe modificação. Se existem dois, existe o quê? Causa e efeito, né? Existe karma. Mas Brahman, ele, né, é uma causa sem causa, e quando o inteiro universo se resolve em Ishvara, Ishvara se resolve em Brahman, mas Brahman não se resolve em nada, porque ali é o fim da linha, tá? É a única realidade. Essa resolução é a resolução de tudo aquilo que se manifestou em Nitya, ele se resolve em Satya, mas Satya não é parte integrante do processo da causalidade. Então, você, além de todas as dualidades, né? Como eu costumo dizer, a gente ouve falar dualidade, dualidade, não dualidade, dualidade. Qual é a dualidade mais fundamental, mais básica, mais primordial, né? Quem é que lembra? Quem é que pode me dizer? Eu, corpo e os objetos ali fora. Então, a dualidade mais fundamental é a consciência não dual, aparecendo como a consciência humana ou consciência do Jiva, né? Que se torna um experienciador de outros objetos experienciados, né? Então, o conhecedor e o conhecido, o experienciador e o experienciado é a dualidade que tanta gente fala, dualidade, não dualidade. É a consciência não dual aparecendo no âmbito desta dualidade experienciador e experienciado. Fundamentalmente, o processo do Vedanta é aquele de investigar a nossa real natureza até que a gente possa obter a nossa real identidade, né, do ponto de vista cognitivo e reivindicá-la como aquele princípio além do conhecedor e do conhecido, né? Do experienciador e do experiencido. Eu sou a consciência que abençoa esse instrumento de conhecimento. Eu torno esse objeto de conhecimento, esse instrumento de conhecimento, um conhecedor experienciador que irá conhecer e experienciar. Vocês percebem a dualidade? Conhecedor, conhecido, né? Experienciador e experienciado. Pramata, conhecedor, e prameya, conhecimento, conhecido, né? Mas você, Lorde, em sua real natureza, você não é um bhokta, você não é um karta, você não é um fazedor, e você não é um experienciador, você não é um experienciador, e você, na verdade, não experiencia nada que não seja
você mesmo, si próprio. Você é além do sujeito e objeto. Você é o único princípio realmente senciente. Tudo que é experimentado, experienciado, é insenciente ou inerte, né? Então, o que que isso significa? Significa que o princípio conhecedor conhecido, nós, quase todos os nossos textos vedânticos, eles nos ajudam a fazer esta regressão, né? Esta resolução. O Rodrigo Drisha é muito importante, aquele texto, até que a gente compreenda que o sujeito absoluto, o experienciador absoluto, o conhecedor absoluto, não é o intelecto, não é a mente, tá? Porque sem a consciência, a mente não é nada, né? Então, o que é o absoluto que Nisargadatta Maharaj sempre dizia, né? Nada mais é do que o pramata real, conhecedor real, a real natureza do indivíduo que na dualidade ele aparece como o conhecedor do mundo objetivo, né? Então, o corpo-mente é inerte e o conhecedor em sua realidade, ele é a única fonte de consciência ou de senciência, ou senciência, né? Mas este conhecedor, este pramata absoluta, ele não consegue conhecer nada a menos que ele utilize um objeto, um instrumento de conhecimento dentro do âmbito da dualidade, porque na não dualidade você não vai experimentar o quê? Né? Isso mais filosoficamente falando, né? Se a realidade é Brahman, um sem o segundo, então não existe, né? Não existe nem a questão a respeito disso, né? Você não vai nem levantar, né, a questão como é que eu, o Brahman absoluto, um sem o segundo, como é que eu experimento, né? Como é que eu conheço tudo, né? Não, não existe. Por isso que Brahman é além do conhecimento. Brahman não conhece nada e Brahman não experimenta nada. Brahman, em sua natureza Chit, concede a faculdade de conhecer a Ishvara. E Ishvara transmite essa capacidade para os seus vivos humanos. Inteiro universo, ele é uma combinação, é uma mistura entre esses dois princípios, consciência, né, e matéria-energia. Chetana e achetana. Chetana Tattva, o princípio senciente, tipo Chitta de Brahman, que permite aos jivas se tornarem instrumentos de conhecimento. Mas o jiva, em sua natureza substancial, corpo, mente, sentidos, é matéria inerte. Não tem nenhuma senciência que não seja a única senciência que é inerente à nossa real natureza, que é aquele princípio, né, que está mantendo vivo o corpo sutil, mantendo o corpo sutil associado a este corpo físico e assim fazendo, mantendo o corpo físico vivo e operativo. Você é a realidade suprema, e ele continua enchendo a bola de Krishna. Você é a consciência absoluta, além do conhecedor e do conhecido. Swami disse que essa ideia foi muito bem transmitida no Mandukya Karika, o, a entidade conhecedora, experienciadora, a entidade conhecedora, porque no estado do sonho profundo, né, do sonho, né, existe uma entidade ali, né, o sonhador, o Taijasa, que ele experimenta. Mas a sua capacidade de conhecer realmente, compreender o que está acontecendo é muito, muito, muito precária. Então, o conhecedor realmente ele é representado pelo Vishwa, o desperto, o acordado. Nós, quando passamos pelo estado de sono profundo, a gente não experimenta dualidade,
No estado do sonho, a gente experimenta uma dualidade na qual experiências serão agradáveis e desagradáveis, mas o potencial para conhecimento é praticamente zero. E como Taijasa, a gente experimenta alguma coisa, e como Pranya, o adormecido, a gente não experimenta, mas a Juna está dizendo, você é além de tudo isso. E o Swami está dizendo, lembre que é o Vishwa, que é este instrumento corpo, mente, sentidos, num determinado estado, denominado estado de vigília, sim, né? Estado de vigília. O nosso interesse tem que ser esse, né? Tem pessoas que dizem, não, não, eu amo o meu Taijasa, eu tomo umas pílulas para dormir 15 horas por dia, né? Uma atrás da outra, porque eu estou apaixonado pelo meu Taijasa. Meu Taijasa não, meu Prana, né? Mas se você quiser realmente converter a experiência humana em sabedoria, que no final precisa ser essa sabedoria espiritual, você precisa de valorizar o Vishwa, né? A entidade do estado de vigília e fazer bom uso daquelas 15, 18 ou 20 horas no estado de vigília. Ah, o conhecimento se refere ao Stula Shukshma Karana, né? Os três corpos, a manifestação do corpo causal, corpo sutil e corpo densa. Então, esses são os três jivas muito bem descritos no Mandukya, né? Os três pares, as três entidades experimentando esses três mundos, né? E você é aquela teoria, você é o princípio, único princípio realmente senciente e consciente. Esta é uma ideia filosófica muito bem transmitida, né? Nos textos do Vedanta, você é o ser consciente, você é a Turiya Chaitanya. Todos os conhecedores aparentes, jivas, né? Eles dependem desta sua consciência. Tudo se repousa em você, você é o princípio absoluto. O Senhor, com infinitas formas, ele permeia o inteiro universo. Então, isso você pode entender claramente se você apenas se lembrar do ensinamento dos Upanishadas. Portanto, aqueles que não conhecem o Mandukya, vocês precisam estudar o Mandukya. Para aqueles de vocês que não fizeram o curso de Mandukya, vocês precisam fazer este curso do Mandukya. A propósito, Marcelo, o curso de Mandukya não está disponibilizado, né? Mas ele é disponibilizado num grupo, né? E como as doações estão se tornando sempre mais residuais, né? Fica o convite, quem quiser estudar o Mandukya, o inteiro curso está disponível num determinado grupo, onde existem todos os links, e bastaria uma doação, né? Uma doação que não seja uma doação muito, né, insignificante, para ter acesso a tudo isso. Você é tanto relativo quanto absoluto. Ter o universo é permeado por você. No verso 39 diz você aparece como os elementos, né? Como o ar, o fogo, o espaço, ah, e outros objetos mais densos, como a Lua, etc, etc. Você é o bisavô paterno. Saudações dadas a você, saudações sejam dadas a você repetidamente. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Existem algumas palavras em sânscrito ali. Ele coloca o Agni, o fogo, e o Vayu,
que é o ar, ou o vento, né? Kala, que é a divindade do tempo. Yamaha. Yamaha não é a motocicleta, é o princípio tempo também. Kala Tattva, o princípio tempo. Agni significa o fogo, Ar significa água, lua. Então, está dizendo simplesmente que tudo nasce de você e se resolve de volta em você. Você é realmente a real, né, o real Atma, né? Se eu devo, né, dedicar a minha vida e minhas devoções, e reverências e amor e gratidão, que eu faça tudo isso, direcione tudo isso, né, a você, em sua real natureza, né? Aí a gente entraria na discussão, mas como é que você faz se este Nirguna Brahman é a sua natureza, né? Você faz isso com maior humildade e sinceridade, compreendendo, né, que embora a sua natureza seja idêntica à natureza de Brahman, você ainda assim, você possui esta identidade inferior, né, defeituosa, que não permite a você compreender a grandiosidade de Brahman. Você pode se compreender, sim, eu sou de natureza Brahman, mas ainda assim é melhor que você permaneça muito humilde, entendeu? Porque a grandiosidade de Brahman é além da nossa compreensão, tá? A gente nem consegue compreender Ishvara, o Criador, né? E as pessoas que dizem, eu sou Brahman, isso e aquilo, estão pensando que há um status que agora você é, entendeu? O absoluto, e não é bem assim, não é por aí, não é por aí, tá? Você reconheceu a sua real natureza em Brahman, né? E podemos até dizer como Brahman, mas é mais fácil deixar só ali. Você reconheceu a sua natureza, real natureza em Brahman, deixa de lado como Brahman, porque pode ser mal interpretado isso. Você deve conhecer a lógica por trás disso também. Qual é a lógica? É a causa, toda a criação é Karyam. Karana, Karyam. Causa e efeito. A lei fundamental é que apenas Karana aparece. Os efeitos aparecem, mas a causa está sempre contida nos efeitos, como nós sabemos. O ouro está sempre contido nos ornamentos de ouro. A causa sozinha é a realidade, aparecendo com diferentes nomes e formas. Diferentes namarupas aparecem como diversos jivas, exatamente como os diversos ornamentos de ouro. A causa sendo Deus, não existem criações além de Deus. Para trás de Deus, Deus é a causa, sem causa. Esse Deus se refere a Nirguna Brahman. Portanto, somente Deus está na forma dos elementos. Tudo se resolve em Ishvara, que por sua vez é simplesmente um Namarupa de Nirguna Brahman. Essa lógica é muito poderosa. A análise da causa sem causa, da causa primária do universo. Existe um Brahma Sutra, um mundo que é um efeito. Esse mundo não é diferente de sua causa, do mesmo modo que os ornamentos de ouro não são diferentes do ouro. O mundo que é um efeito de uma causa não é diferente desta causa que é Brahman. Então, qual é a lógica? Os efeitos não existem separados da causa, é por isso que a gente diz Mithya, fundamentalmente é Satya, mas Satya não é Mithya. Efeitos não existem separados da causa, ou para colocar em outra linguagem, somente a causa aparece como efeitos múltiplos, na única realidade. A causa é Brahman,
aparecendo como inúmeros jivas e elementos, e isso e aquilo, todos os corpos celestes no cosmos. E o Swami aqui, ele entra numa fala, relatando, descrevendo a criação desses devatas and so on. Nos Puranas, Vishnu cria Brahma, Brahma cria disso, cria aquilo. Este não é o nosso departamento, os Puranas. Você é a causa de tudo isso, você é o Deus dos deuses, você é o Adi Deus. Só me elabora um pouco mais. Para aqueles de vocês interessados, basta ler isso. Você é o número um, você é o super, super, super Brahman, o absoluto, a única realidade. Você é o pai até mesmo de Brahma, etc, etc. São mais do mesmo conceito. A gente dá um intervalo de 10 e a gente volta já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal
é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.